Bom dia, tudo bem? Fala bom dia aí, tudo bem? Tudo bem? Aí sim, hein? Eu parei de usar aquele copo lá, que era muito sujo, mano. Era mó nojento, aí eu resolvi não arriscar mais. Porque a tia Renata viu umas coisas lá dentro se mexendo também. Mas então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25. Romans chapter 1, verses 18 to 25. 로마서 1장 18절서부터 25절까지. Romanos 1, 18 a 25. Romans chapter 1, verses 18 to 25. E gastei uns 2 minutos para ler a palavra, tá? E depois a gente continua. Romanos 1, 18 a 25. Então presta atenção, eu vou ler, tá? Acompanha na sua Bíblia aí. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, e sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas com seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Durante algumas semanas eu tenho falado para vocês sobre algumas qualidades de Deus, alguns atributos de Deus. Se você lembrar, 2 semanas atrás, do Deus que não erra, lembra? Do Deus que não falha. E como a gente tem que descobrir o Deus que não falha? Lendo a Bíblia. Lembra? Semana passada eu falei do Deus que não mexe em nossas vontades, do Deus que não nos manipula, e que a nossa vontade tem que ser alinhada com a vontade dEle. O que nós temos que fazer para isso? Orar. Vocês conseguem perceber por que você tem que ler a Bíblia? Por que você tem que orar? Entende o que está por trás dessas, vamos dizer, obrigações de cristão? Por que você deve orar a Bíblia? Para conhecer Deus como um todo. Por que você deve orar? Para se relacionar com Deus e para entender a vontade dEle e alinhar a sua vontade com a vontade dEle. Hoje eu quero falar de outra qualidade de Deus, que é o Deus imutável, é o Deus que não muda.
O Deus que não muda. Mas você pode perguntar, mas Miss, a gente não viu que Deus muda? Que Deus ele se arrepende, ele muda? O que Deus muda é a maneira como Ele vai lidar com as coisas, não a sua essência. Deus, em sua essência, Ele não muda jamais. Então, algumas qualidades de Deus que a gente pode ter, e a gente sempre pensa que Deus é todo poderoso, que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, Deus é santo. E sabe todas essas qualidades que você sabe de Deus? Pois bem, elas nunca vão mudar. Elas sempre vão ser as mesmas, elas vão permanecer assim eternamente. Então, assim como a gente viu um Deus que não falha, um Deus que não nos controla, a gente vai ver hoje sobre um Deus que não muda. E por que a gente acreditar num Deus que não muda é tão importante para nós? Por que você tem que crer e acreditar que esse Deus que você louva, esse Deus que você adora, esse Deus que você entrega o seu viver a Ele, que você confia o seu futuro, a sua vida a Ele, é um Deus que não muda? Por quê? Porque é o mesmo princípio do Deus que não falha. Lembra que, como é que eu posso acreditar num Deus que erra? Como é que eu posso botar a minha vida nas mãos de um Deus que falha? E a questão é, como é que eu posso acreditar num Deus que fica mudando toda hora? Como é que eu posso dizer que eu confio a minha vida, a minha eterna, num Deus que é instável? Já pensou se Deus fosse igual a uma mulher? Que tinha uns altos e baixos emocionais? Já pensou eu ter que entregar a minha vida nas mãos de um Deus que uma hora está bravo e de repente Ele é bipolar? E Ele está feliz, mas de repente Ele está bravo. De repente Ele está feliz, aí Ele está bravo. Como é que eu vou confiar num Deus desse? Como é que eu vou confiar num Deus que hoje acordou e disse, hoje estou mais amoroso, eu vou amar mais as pessoas. Mas depois que ele almoça, ele fica com sono, só que ele não consegue dormir, então ele fica mal-humorado. Aí quando ele fica mal-humorado, ele detona as pessoas. Como é que eu posso confiar num Deus que tem altos e baixos? Um Deus que muda de personalidade. Um Deus que se transforma, não sei porquê. E por que Deus ser imutável, Deus não mudar a sua essência é tão importante para nós? Porque ela nos dá segurança. O fato de Deus não mudar a sua essência, primeiro nos diz que Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Mas a gente sabendo que Ele é todo-poderoso, Ele não vai mudar e Ele nunca vai ter altos e baixos, desequilíbrio emocional ou desequilíbrio de personalidade, nos dá segurança, nos traz confiança, firmeza, e a gente pode acreditar nesse Deus. Deus não é homem. Deus não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para que seja desequilibrado emocionalmente, para que as circunstâncias guiem como ele vai ser, qual a personalidade dele. Sabe, existem vários textos que dizem que Deus não muda, mas existe um texto em Tiago 1,17 que eu acho fantástico, que fala que Deus ele não muda como as nuvens inconstantes. Deus não é inconstante. Deus é um cara constante. Ele não muda. E é um absurdo a gente pensar que esse Deus que não muda, nas suas qualidades, na sua essência, um dia ele vai ser mais amoroso do que misericordioso. Que Deus um dia ele é mais gentil do que onipresente. Que Ele é mais salvador do que fiel. É um absurdo a gente pensar num Deus que Ele pode ser mais bondoso do que santo. Sabe por quê?
Porque todas essas qualidades de Deus, tudo isso que Ele é, tudo isso que a gente aprendeu, fazem parte de Deus e fazem de maneira plena. Deus é tudo isso de maneira plena. Todas essas qualidades fazem parte de Deus, é Deus. E é de maneira plena, Ele não tem que aperfeiçoar uma parte. Deus não precisa aperfeiçoar a sua bondade, Deus não precisa aperfeiçoar o seu amor, a sua misericórdia. Deus é isso e o é para sempre. Isso não muda. A minha esposa sempre, uma vez, ela falou assim para mim: Xaguiar, você como teólogo, cara, é muito bom. Agora você como pastor, para cuidar de gente, você é horrível. E eu concordo. Eu concordo. Então o que eu tenho que fazer? Me aperfeiçoar no outro lado e fazer isso. Me aperfeiçoar em outro lado e fazer isso. Porque eu sou homem. Eu não tenho todas as qualidades plenas em mim. Mas Deus tem todas essas qualidades plenas dentro dele. Faz parte, é Deus. Ele não tem que aperfeiçoar nada. É real, é constante, é eterno. Mas sabe, existe uma linha de pensamentos hoje, em muitas igrejas, que acham que Deus, um dia Ele vai mudar. Que acham que um dia Deus, Ele vai ser mais amoroso, mais bondoso do que outras coisas. Muitas pessoas têm acreditado que Deus não vai condenar ninguém. Que no final todo mundo vai para o céu, que no final todo mundo vai ser salvo. Afinal, o inferno não combina com Deus amoroso. Afinal, o inferno não combina com Deus misericordioso, compassivo. Então, eles acreditam que Deus, no final das contas, vai dizer: não, todo mundo está salvo, eu não posso te condenar. Eu não vou te condenar. E as pessoas acham que Deus vai mudar a sua essência. Deus vai mudar as coisas que Ele é. Que Deus, Ele não pode contradizer o seu amor, Ele não pode contradizer a tua misericórdia e condenar as pessoas. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: será que não? Será que todos vamos ser salvos? Será que Deus, então, Ele vai usar do seu amor e da sua misericórdia para salvar a todos, não importa o que você fez na vida? Não importa a maneira que você viveu, Deus vai te salvar? Será que é isso? É por isso que a gente leu a passagem de hoje. O que é tão importante na passagem de hoje? Ela começa com o quê? Quais são as primeiras palavras? Portanto, o que de Deus? A ira de Deus. A ira de Deus se manifesta. Por o quê? Por o quê? Tem um cara chamado Morris, ele é um teólogo, ele escreveu uns comentários de teologia do Antigo Testamento, que ele diz que, geralmente, muito particularmente, Deus se ira por causa do pecado. O pecado é aquilo que ativa a ira de Deus. Então, o que a gente tem que pensar é que quando o Paulo escreve Romanos, ele está falando da ira de Deus, o Paulo escreve o seguinte: é que as pessoas tinham que conhecer Deus, glorificar Deus, mas elas não fazem isso. E as que não fazem isso, e vivem segundo as suas maneiras, elas vão ser condenadas. E não adianta dar desculpa: mas eu não sabia que existia um Deus. Ninguém me falou de Deus. Mas no versículo 20 diz muito claramente que as pessoas conseguem ver os atributos invisíveis de Deus através da criação. Ou seja, com aquilo que Deus criou, com a criação de Deus. Eu não sei se você já foi viajar para um lugar muito legal e você viu a criação de Deus de uma maneira fantástica. O que a Bíblia nos diz, você olha para aquilo, você tem que entender que existe um Deus que fez aquilo. E quando você entende que existe um Deus que fez aquilo, você busca conhecê-lo. Você busca glorificá-lo. Mas atenção, será que olhar só para a criação nos fala da salvação de Deus? Não nos fala. Olhar para a criação, para os atributos de Deus na criação, nos indicam que sim, existe um Deus. Há um Deus que fez tudo isso. Mas com isso a gente tem que reconhecer Deus e buscar e querer conhecer Deus.
e ir atrás, assim entender, assim descobrir a história da salvação, o plano de salvação, assim glorificar a Deus. Essa é a equação que Deus queria, essa é a equação que o homem deveria ter feito. Viu a criação, reconhecer Deus e glorificou. Mas a equação que o homem faz é completamente diferente. O homem olha para a criação e diz: nossa, isso veio de uma explosão. E o homem não reconhece Deus, e o homem assim despreza Deus, e o homem começa a ele mesmo inventar uma história, a ele mesmo inventar as teorias, a ele mesmo ser exaltado por si mesmo. E essa é a equação do homem, essa é a equação que o homem fez. É essa a equação que o homem tem vivido desde então, desde a sua queda. E muitas vezes a gente pergunta: mas por que Deus não faz nada? Pois bem, lembra que Deus não mexe na vontade do homem, Deus não interfere. Em Romanos 1, Deus é muito claro, que esses que escolheram desprezar Deus, viver a sua vida, Deus deixa viver, seguir a vida, do jeito que eles escolheram. Não como Deus desencanou deles, mas como um castigo. O cristão verdadeiro é aquele que não consegue ficar afastado de Deus, que tem pavor e tem medo que Deus se afaste da vida dele. Assim como Jesus orou no Getsemane, pedindo para Deus afastar o cálice talvez seria o sofrimento, sim, mas também talvez seria o momento que ele ia ficar afastado de Deus, e Jesus diz: eu não quero isso. E para nós cristãos, estar afastado, Deus não falar nada, Deus não agir em nossas vidas, Deus não ser parte, Deus não ser a nossa vida, é o pior castigo que existe. Não há nada pior do que isso. O homem por si mesmo, o homem, essa sua loucura, dessa sua equação que ele faz, ele se perde completamente. Da queda até hoje é ladeira abaixo. O homem está vindo a ladeira abaixo, está vindo para baixo. O homem não está subindo, o homem está descendo. Porque mesmo em Romanos as pessoas vão dizer: então elas faziam o que elas queriam, pois bem, então elas eram livres. Mas elas não são livres, elas são escravas do pecado. O pecado as domina. Então como eu posso dizer que eu sou livre, se eu sou escravo do pecado? E esse é o caminho que o homem tem trilhado. Existe uma citação de um cara chamado Pascal, que eu sempre falo para vocês, a citação dele é a seguinte: sem Jesus Cristo, o homem permanece no vício e na miséria. Com Jesus Cristo, o homem está imune ao vício e à miséria. Nele encontram-se nossa virtude e toda a nossa felicidade. Fora dele, apenas vício, miséria, erros, trevas, morte e desespero. O homem, quando ele quis desprezar Deus, o que ele encontrou não foi liberdade. O que o homem encontrou foi morte, desespero, trevas. E como tudo isso é combatido com Cristo Jesus. É nele que estão todas as nossas virtudes, a nossa felicidade, a nossa liberdade. Mas por que será então que eu fiz questão de trazer essa passagem hoje sobre a ira de Deus? Se você ver no versículo 17, antes desse, Paulo está escrevendo sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho que salva, que é o poder de Deus. Se é o poder de Deus, é o Evangelho, então Paulo está nos dizendo que sim, é um Deus de amor, sim, é um Deus de graça, sim, é um Deus de misericórdia. Mas é um Deus que se ira por causa do pecado. E sabe de uma coisa? Deus se irar por causa do pecado é imutável. Assim como Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é justo, isso nunca vai mudar. Deus não muda isso, Deus nunca vai dizer que o pecado é ok, que tudo bem pecar. Porque Deus se ira com o pecado, isso vai ser para sempre. Porque se a gente cai na armadilha daqueles que dizem que tudo bem, no final todos vão ser salvos,
O que acontece é que a gente começa a achar então que a gente pode viver da maneira que a gente quer, e que o pecado em si não é mal. Ou seja, o pecado perdeu o seu peso, perdeu o valor. E se a gente vive pecando as mesmas coisas, um dia a gente se acostuma e diz, tudo bem. E a gente acha que aquilo é normal. O pecado perde o valor. O pecado perde o peso em nossas vidas. E sabe qual é o problema do pecado perder o peso em nossas vidas? É que a gente vai olhar para Jesus, o que Ele fez na cruz, e vai dizer, para que eu preciso disso? Eu não sou pecador? Eu não peco? E a gente vai esvaziar a cruz de Cristo. E a gente não vai querer saber de Cristo. E pior, se a gente não entende a cruz, a gente não entende Cristo, a gente não é salvo. E a gente acha que a gente está bem, mas estamos atraindo a ira de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque a gente se engana achando que Deus é só amor. A gente se engana achando que Deus é só bonzinho. Mas Deus é justo. E Deus se ira com o pecado. Ponto. E Ele vai se irar com o pecado para sempre. Para sempre. Nunca vai existir uma época que Deus vai dizer, pecou, coitadinho, tão bonitinho, eu vou, não tem problema. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Sabe, quando nós vivemos o pecado e o pecado se torna normal em nossas vidas e a gente esvazia a cruz, esvaziando a cruz a gente não entende que a cruz, a obra de Cristo Jesus, é uma obra de amor, é uma obra de redenção, de misericórdia. Se a gente não entende que essa é uma obra de amor, a gente nunca vai se arrepender. Porque o que eu creio é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, o arrependimento não vem pelo medo. Você não se arrepende a Deus porque você tem medo de Deus. Não é esse o caminho. Você não se arrepende porque você tem medo do inferno. Mas o seu arrependimento tem que vir no reflexo do amor dEle. Porque você olha para o amor de Deus e você vê o seu pecado e o seu erro. E você olha para esse Deus que é todo poderoso, mas mesmo assim Ele escolheu te salvar. É esse constrangimento de ter recebido essa graça e desse amor que tem que me fazer me arrepender. Não é o medo. Não é o medo do inferno. Mas é o amor e a graça recebida de Deus na obra de Cristo Jesus, na cruz, que me leva ao arrependimento. É isso que tem que acontecer. Você não se arrepende por medo, mas você se arrepende por amor. Mas como eu vou entender o que é amor, o que é a obra da cruz, se eu não preciso dela? Então, você acreditar num Deus que não muda, num Deus que é imutável, sim, te traz segurança, sim, te traz a confiança. Mas ao mesmo tempo, acreditar num Deus que não muda e Ele é justo para sempre. Ao mesmo tempo que Ele é amoroso, isso te dá um alerta para que você não brinque com o pecado, para que você não viva pecando e achando que está tudo bem. A imutabilidade de Deus nos alerta de que Deus ainda se ira com o pecado. De que para Deus o pecado é ainda a coisa mais horrível do mundo. Que o homem no seu pecado se afasta de Deus. O homem mesmo se condena, porque o pior castigo para o homem é estar longe de Deus. Então, quando as pessoas vierem te falar sobre o Deus que condena, o Deus que diz ser justo, o Deus que é amor, porque muitas pessoas dizem, mas se Deus é amor, por que essas coisas acontecem? Se Deus é amor, por que o inferno existe? Porque Deus é justo. Simplesmente porque Deus é justo. E o vai ser para sempre. Deus vai ser justo para sempre. O padrão de julgamento de Deus do pecado vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre o mesmo. E sem Cristo Jesus, não há solução para o pecado. Sem Cristo Jesus, não há solução para o seu pecado.
Então, quando você que pratica os mesmos pecados over and over, você que peca a mesma coisa sempre, você sempre cai no mesmo pecado, eu quero te encorajar a dizer que, cara, não é normal. Não é normal você pecar sempre o mesmo pecado. Não é normal depois que você pecar, você não ter o mínimo de peso na consciência, de arrependimento. Se você peca e você acha normal, você está muito longe. Se você peca e você gosta disso, porque olha, o pecado não é uma coisa feia. Ela não vem feia, ela vem bonita. O pecado é gostoso, é aquilo que você gosta, é aquilo que você tem prazer. O pecado não vem feio, não vem mostrando as garras. O pecado não vem mostrando a sua verdade. Mas o pecado ele vem bem embrulhadinho, bonitinho. E se você cai na conversa dele, perdeu. Perdeu. O pecado sim tem um valor. Tem um valor de nos mostrar que quando a gente erra, nós temos que nos arrepender. O que isso tem a ver? Isso mostra que nós somos homens ainda, somos criaturas. Que sim, Cristo na cruz, nossa, nos traz justificação. Mas que o pecado ele sempre vai bater a porta. O pecado sempre vai querer vir retomar o teu lugar em nossas vidas. E se a gente concorda com ele e diz, deve estar tudo bem, a gente está tentando mudar um Deus imutável. Estamos tentando mudar um Deus que não muda. Um Deus que não pode ficar no mesmo lugar do pecado. Um Deus que o pecado é uma coisa tão horrível que teve que enviar o seu filho para morrer. Vir como homem, humilhado, sofrer por causa dos nossos pecados. É porque Deus leva muito a sério esse negócio chamado pecado. Então, na sua caminhada cristã, você tem que entender que o pecado não é qualquer brincadeirinha. O pecado não é qualquer coisinha que você vai lá e se arrepende de qualquer jeito e tudo bem. Não é. O pecado atrai a ira de Deus. O pecado te separa de Deus. E se você não se arrepende, pois bem. E você acha que é normal, pois bem, você está muito longe. Você está tentando mudar um Deus. Se você vive pecando e pecando e pecando e na sua cabeça você diz, eu vou ser salvo, pois bem, você está tentando mudar um Deus que é imutável. Deus não muda a sua essência, graças a Deus. Ele é constante, Ele é firme, Ele é amoroso, misericordioso, mas Ele é justo. 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 Meus queridos, não caiam nas conversas fáceis desse mundo. Não caiam nessas armadilhas. Não pequem, porque pecar não é normal. Não achem que viver em pecado é normal. Não para um cristão, não para aquele que conhece Deus. Não é normal. Se você vive em pecado, você está muito longe. Se você vive em pecado e não tem o menor remorso, você está longe demais. Longe demais. O pecado perdeu o valor. A cruz de Cristo foi jogada no lixo. A obra de Jesus foi uma história bonitinha e trágica. Assim como ler a Bíblia nos leva ao conhecimento de Deus, você vê que começar com coisas simples, como ler a Bíblia, nos traz coisas tão grandes e profundas. Assim como orar nos leva a ter um relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso. Não pecar também tem as suas consequências boas, de nos aproximar mais desse Deus. De estar com esse Deus. Ou seja, quando a gente te diz, leia a Bíblia, ore, não peque, todas essas coisas estão por trás.
Eu não digo, leia a Bíblia para você ser cristão. Não, leia a Bíblia para você conhecer Deus. Vai orar, para que você tenha um relacionamento com Ele. Você se alinhe com Ele e não peque. Para você não irar Deus. Coisas simples que os professores ensinam, mas que por trás disso existe uma coisa maravilhosa, que é você se aproximar desse nosso Deus. É você conhecer esse Deus. Então, voltemos à palavra, que nem o louvor falou. Que a palavra viva em mim, que eu seja o reflexo da palavra. E que a gente possa não tentar mudar Deus para o nosso bel prazer, de acordo com o nosso gosto. Mas que a gente possa entender quem Deus é, quem eu sou. E assim, entendendo essas coisas, olhar para o que Deus fez naquela cruz através de Cristo Jesus. Isso possa nos constranger. Isso possa nos levar ao arrependimento, ao desejo de nunca mais pecar. Mas a gente vai pecar. Você vai pecar, eu vou pecar. Mas o que não pode perder é o peso do pecado. É o valor que ele tem de nos mostrar e de trazer peso de que nós temos que voltar, nos arrepender. Por medo? Não. Por amor. Queria que você levantasse do seu lugar para a gente ter um momento de oração. O que eu faço? Porque é muito louco. Faz um verso. Tá? E o que vamos orar hoje? O que vamos orar? Se você tem um pecado que você constantemente comete, e isso não te abala mais, você está muito longe. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Meu querido, minha querida, se o pecado não te incomoda mais, é porque você perdeu. Perdeu o fio da meada em algum lugar da sua vida, em algum lugar da sua vivência, você perdeu. Você caiu na armadilha do pecado que diz que tudo bem. Não está tudo bem. O pecado ainda ira nosso Deus. O pecado ainda deixa Deus muito irado. O pecado ainda traz castigos. Não está tudo bem você pecar e não se arrepender e se apresentar a Deus como se nada tivesse acontecido, porque aconteceu. E Deus sabe. E Deus sabe. E se você tem feito isso durante muitos anos, pois bem, hoje é o dia de você se arrepender e voltar. Mas Miss, eu não sinto o peso. Pois bem, você está muito mais longe do que você imagina então. Porque Deus não vai mudar. Porque a imutabilidade de Deus está aí. Ele não vai mudar. Porque você quer. Se você não tem o peso e a vontade de se arrepender, é porque você esqueceu do que você é. E de quem que fez aquela obra na cruz. Do Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para morrer por você. Se você não tem o peso, a vontade, o peso do arrependimento na sua vida, é porque você se esqueceu completamente desse amor, dessa graça. Porque você se acha justo mesmo sendo pecador. Então qual é a nossa oração? Qual é a sua oração? Precisamos voltar para Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Qual? Todos. Todos. Principalmente aqueles que você peca toda vez e isso não tem mais peso. Tem um peso sim. Tem um preço a se pagar por causa desse pecado. E quem pagou o preço desse pecado foi o Filho unigênito de Deus. É isso que te constrange. É isso que te leva
ao arrependimento. Então vamos ter alguns minutos de oração. E depois a gente vai cantar um louvor. Então, orem ao Senhor, meus queridos. Estou voltando, as tuas palavras, Senhor, que as letras vivam em mim, sejam legíveis em meu hoje, quando quebro a lei, quebro o meu coração, estou voltando, essas palavras, Senhor, que as letras vivam em sejam legíveis em meu viver. Difícil é querer voar pra longe do meu reino, das minhas vontades, sem asas, forças, sem o poder faz os portos viver, escreveu nas suas palavras, neste meu duro coração. Hoje, quando quebro a
voltagens aos teus pés. Eu peço, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade em mim. Senhor Deus, queremos voltar à Tua Palavra. Queremos ser sim um reflexo de quem Tu és, Senhor. Mas para isso, Deus, queremos nos arrepender dos nossos pecados. Entender que quebrar a lei, que pecar, é o mesmo que quebrar o nosso coração. É o mesmo que te magoar. É o mesmo que te ferir. É o mesmo que te deixar irado. Deus, que a gente nunca perca o quanto o pecado é algo horrível em nossas vidas. O quanto ele nos afasta de Ti. O quanto ele é prejudicial ao nosso relacionamento contigo, Deus. Que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar e falar conosco, e nos cutucar e nos guiar, toda vez que estivermos prestes a pecar, Senhor. Não queremos Te mudar, Deus. Perdoa-as muitas vezes que esperamos que o Senhor mude a Sua essência para nos atender, para o nosso bel prazer, para a nossa satisfação, Senhor. Que a nossa vontade seja a Tua vontade, Deus. Que as coisas simples que aprendemos, como ler a Bíblia, orar, não pecar, possam nos levar a algo mais profundo dentro de Ti, Senhor. Muito obrigado por cada vida que está aqui, cada vida que se arrependeu, não por medo, mas por amor. Se arrependeu pelo constrangimento da graça que o Senhor derrama sobre nós. Muito obrigado, Deus, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa do seu lado e diz: senta aí.